Fala aí, pessoal, tudo tranquilo? Eu sou o Kaique e vamos bater um papo sobre o terceiro episódio de O Senhor dos Anéis, Os Anéis de Poder, que foi o capítulo que apresentou mais um dos grandes povos aí dessa história, que são os Númenóreanos. Então tem bastante coisa pra falar e comparar com os livros também. Bora! O episódio 3 trouxe um novo tipo de trama pra série, que são os conflitos da política de Númenor. E as intenções de alguns dos personagens principais desse núcleo foram bem apresentadas nessa introdução. O Arondir tem uma sequência que consegue criar tensão e ação com impacto. E finalmente, a série trouxe uma personalidade viva para representar os vilões da história, que era uma coisa que já estava começando a fazer falta. O núcleo dos Pés Peludos continua a fazer uma trama bem significativa sobre as motivações da Nori e o papel dos pequenos nesse mundo, mas os alívios cômicos dessa parte do episódio acabaram tomando um espaço que poderia ser explorado com desenvolvimentos mais importantes. O Arondir tinha tido uma participação bem rápida no último episódio, mas esse aqui aproveitou bem mais do arco dele. Depois dele ser capturado pelos orcs, o Arondir descobre que os companheiros elfos dele também tinham sido aprisionados nesse campo de escravos. E um ponto importante dessa parte é que é revelado que os orcs estão procurando por alguma coisa que eles querem levar para o seu líder, que o Arondir até pergunta se poderia ser uma arma. E o que se encaixa muito bem com o objeto dessa busca é aquela lâmina encontrada pelo Theo, já que ela parece ser bem importante pela marca do Sauron que ela carrega e pelo poder que ela tem de se reconstruir, que mostra que ela não é uma arma convencional. Então essa espada vem sendo bastante destacada na história. E ainda tem outras partes do episódio que podem ter relações com ela. Na sequência da história, é comprovado que o Halbrand vem das Terras do Sul, que é a mesma região onde o Theo e a espada estão. E o Halbrand faz uma revelação bem interessante sobre o passado dele, quando ele diz que a linhagem dele fez um voto de sangue para o Morgoth, que foi a aliança que os homens do passado tiveram com o Senhor Sombrio, que é algo que até já tinha sido citado na série. E essa descrição de um voto de sangue com o mal parece ser o que é representado no poder da espada, porque ela consome o sangue do Theo e expande a sua própria lâmina. Ela funciona como realmente uma troca, onde o sangue se torna o poder de uma arma através da força do mal. E pode ser que isso seja um tipo de voto de sangue. Então existem pontas que parecem criar uma relação entre esses elementos, a linhagem do Halbrand, a espada do Theo e a busca dos orcs no sul. E essa cadeia pode causar a reunião desses núcleos no futuro da série ao redor de um grande conflito, o que é interessante para despertar uma ansiedade pelo que vai ser o crescimento da história até o fim da temporada. O que também foi bem legal com o Arondir foram os momentos de ação e tensão dele, que foram dos pontos altos do episódio. Sabe aquelas cenas de filme de Velho Oeste, onde só a troca de olhares dos personagens já cria aquela tensão para a chegada de um momento imprevisível? Então, foi esse mesmo tipo de ansiedade que foi criada na cena do ataque contra o Mordor, com a troca de olhares dos personagens criando toda a tensão necessária para uma cena como essa. Eu quero só detalhar um aspecto dos elfos que foi bem notável nesse episódio, que foi a relação deles com a natureza, que é uma característica que tem uma base bem forte no Legendário. Na época da Guerra do Anel, quando Legolas está passando pela região onde ficava Eregion, ele diz que consegue ter percepções sobre o lugar pela natureza dele. Mas os elfos desta terra eram de uma raça estranha a nós, que somos do povo silvestre, e as árvores e o capim já não se recordam deles. Só ouço as pedras lamentando-os. Fundo nos escavaram, belas nos edificaram, mas eles se foram. Essa percepção do Legolas é difícil de se definir com exatidão, mas ela já indica a sintonia de um elfo com a natureza. E é esse desenvolvimento que é invocado no comportamento do Arondir, quando ele demonstra esse tipo de sintonia com o mundo ao redor dele. Tem um assunto que eu queria muito comentar aqui com vocês, que é muito interessante ver como a Terra-média se tornou um dos símbolos mais importantes de toda a cultura mundial.
seja nos livros ou nos filmes e nas séries. E é muito legal pensar como grande parte da criação desse universo começou lá atrás com a paixão do Tolkien pelas linguagens, que inclusive é um gosto que ele demonstra muito bem nas línguas das suas histórias. E por isso eu fiquei muito feliz em poder trazer esse vídeo aqui em parceria com o Cambly, que é uma plataforma de ensino de inglês online, que oferece aulas particulares com professores nativos de países como os Estados Unidos, Austrália e muito mais. E eu vou te dar um desconto bem legal. Fica aí que eu vou explicar. Vou mostrar para vocês como o Cambly funciona. Olha só. Aqui na plataforma, você pode escolher seu professor pelo que você procura. Você tem a opção de sotaques de países diferentes, o nível da aula também pode ser personalizado, e outro ponto legal é que o currículo da aula também pode ser escolhido, caso você queira escolher um tema como assunto ou até praticar para testes de proficiência, como o TOEFL e o IELTS. Depois disso é só você agendar o melhor horário para você e tá tudo certo. E eu quero mostrar como foi a minha experiência com o Cambly, com as aulas que eu tô fazendo. Olha só. When I was living in the US, I had a pho restaurant. You know pho? Mm-hmm. Yeah, sure. And it was the first time that I tried, and I fell in love with it. It was amazing, really delicious. I didn't know it existed before that. Yeah. But when I had the first time, I was like, oh my God, that's it. It's incredible. Yeah, it's funny because we have a lot of these pho restaurants in like California and stuff. E galera, agora é uma ótima hora para você começar a aproveitar o Cambly, porque tá rolando a Semana do Cliente. E o Cambly tá com desconto em todos os planos anuais. Tem plano saindo de $319 por $159 por mês. É só você pegar esse código que tá aqui na tela e no link da descrição do vídeo que você ganha um desconto especial e uma aula grátis, para você experimentar a plataforma e começar a estudar inglês agora mesmo. Mas corre para pegar a promoção, porque é por tempo limitado, até o dia 19 de setembro. Então voa lá no Cambly e aproveita. Para fechar a análise desse núcleo, o episódio mostrou o início da chegada do Adar, que a gente ainda não sabe quem é, mas existem algumas pistas que a gente já pode analisar. Os orcs reverenciam essa figura, então ele é algo que tem tudo para ter um poder maior do que o de um simples orc. E os elfos acreditam que esse cara pode ser até o próprio Sauron, quem sabe com um disfarce. Então a própria trama destaca essa possibilidade. Sauron was said to have many names in days of old. Perhaps this is one of them. Mas pensando na estrutura da série, a história pode estar sugerindo essa presença do Sauron justamente para criar uma surpresa com a revelação de algum outro vilão, para que a série tenha um vilão de introdução e só depois ela apresente de fato o Sauron, que é o grande vilão da história. Mas então nesse caso, quem o Adar poderia ser? Bom, pela aparência dele, o Adar parece ter características élficas ou humanas. Além disso, uma outra referência boa dele é a armadura que ele tem nas mãos, porque ela indica que é ele que está naquele pôster com essa mesma armadura segurando uma espada. E analisando essa imagem, ela fica interessante porque essa espada é bem parecida com aquela que a Galadriel e os outros elfos usaram no primeiro episódio da série. Repara só como a semelhança entre as guardas das duas espadas indica como a arma sombria do Adar parece ser uma versão distorcida da espada dos elfos. E eu acredito que a série pode criar essa rima entre esses dois visuais para indicar o que é o próprio Adar, caso ele mesmo seja uma versão distorcida de um elfo. O que é uma teoria bem legal, porque ela pode se encaixar com algumas definições do Legendário. Aqui no Silmarillion, se a gente voltar no passado da Primeira Era, é dito que o Morgoth capturava alguns elfos para converter eles em agentes do mal. E desejando, acima de tudo, semear medo e desunião entre os Eldar, Morgoth ordenou que os orcs capturassem vivo qualquer um deles que pudessem e o trouxessem atado até Angband. E alguns ele conseguia acovardar tanto pelo terror de seus olhos que eles não mais precisavam de grilhões, mas andavam sempre no temor dele, fazendo sua vontade onde quer que estivessem. Então olha como esse texto é importante, pela forma como ele mostra como o Morgoth conseguia forçar um processo de corrupção em alguns elfos, o que fazia esses seres corrompidos se tornarem agentes da vontade do mal, onde quer que eles fossem. Esse trecho está falando de um período da história que não é o mesmo da série,
mas ele já indica a possibilidade da corrupção de um elfo pelo mal. E é a existência desse tipo de fenômeno que pode inspirar a série nessa formação do Adar como um ser corrompido. Então, pelo visual do Adar, eu acredito que ele pode ser uma versão corrompida de algum outro ser. Quem sabe um elfo, como está escrito nos livros. Agora vamos falar sobre essa nova versão de Númenor, que foi um núcleo bem marcado pelo tipo de trama política que ele oferece. Quando a Galadriel encontra a corte da regente Miriel, a história cria um confronto que demonstra a oposição dos Númenóreanos contra os elfos. E logo na sequência, o Pharazôn ainda reforça essa rejeição dos elfos, quando ele diz que esse problema da Galadriel tem que ser resolvido rápido, antes que a sombra do antigo rei volte. Só que a partir daí, a série já começa a revelar como alguns personagens têm intenções mais complexas do que parecem. Depois que a Galadriel conta que ela foi salva da morte certa pelo Elendil, a rainha convoca ele para questionar os seus ideais. E o Elendil, então, tenta ser bem discreto sobre a filosofia que ele segue. Mas ele acaba revelando algumas proximidades que a linhagem dele carrega em relação aos elfos. The ancient tongue of the Eldar. It can also mean elf friend. And are you? Até que a rainha oferece uma espada para o Elendil, pedindo que ele faça algum determinado serviço em relação a Galadriel, que é indicado pela cena como algo misterioso, que não é revelado abertamente. Então, como ela oferece uma arma junto com uma ordem secreta, a espada indica que ela tem alguma intenção negativa contra a Galadriel. E é por isso que a cena não revela a ordem dela, para que só a espada e a desconfiança da regente já apontem qual é o tipo de objetivo que ela pode ter. Só que depois disso, as coisas começam a mudar um pouco. Na sequência, o Elendil revela que nem todos odeiam os elfos, e que ele até sabe falar o idioma deles, porque ele vem de uma região que ainda preserva a cultura élfica. Até que quando eles chegam no Salão do Saber, o Elendil explica duas coisas extremamente importantes. Que o último rei ainda é leal aos elfos, e que ele foi retirado do poder justamente por causa desse alinhamento com os Eldar. Is loyal. We forced him from the throne for it. Então, nessa sequência, o Elendil mostra como existe uma pressão política em Númenor que vilaniza aqueles que têm simpatia pelos elfos. E é isso que explica a verdadeira intenção por trás das ações da rainha. A rainha é a filha do antigo rei, e por isso ela acabou herdando o ideal do seu pai de ser leal ao lado dos elfos. Só que como existe uma pressão política em Númenor, ela não pode revelar a sua verdadeira ideologia, o que faz com que ela tenha que agir de uma forma bem disfarçada, que foi o que ela fez com o Elendil, quando ela investigou a personalidade dele, mas sem declarar abertamente o que ela precisava ver. Tanto que no fim do episódio, ela lembra do pai e diz que o momento que temíamos chegou, porque ela tem um pensamento alinhado com o pai dela, onde eles compartilham de ideias semelhantes. It is here, Father. The moment we feared. Com essa revelação das intenções da Miriel, o episódio acaba esclarecendo a intenção dela para ter convocado o Elendil, porque depois dela ver que ele tinha salvo a Galadriel de uma forma honrada, ela quis ter certeza que ele realmente poderia ser um aliado do povo élfico, ou amigo dos elfos, como ela pergunta. Então, quando ela entrega a espada para o Elendil, ela não entrega isso para que seja uma possível força usada contra a Galadriel, mas sim uma espada para proteção, para que a Galadriel tenha ao lado dela alguém que realmente é um amigo dos elfos. Tanto que o Elendil é promovido, para que ele tenha uma autoridade que possa ser usada nessa escolta dele ao redor da Galadriel. Queen Regent's raised me to post captain. Keep account of her in the meantime. Então a série consegue criar um desenvolvimento das intenções dos seus personagens que é bem interessante e bem conduzido, onde o que parecia ser indicado no início do episódio se revela como algo completamente diferente no seu desenvolvimento. E o interessante é que essa pressão política de Númenor é diretamente inspirada no material dos livros. O Silmarillion descreve como Númenor ficou dividida com essa rixa contra os elfos, dizendo que, de um lado, estava o Partido Maior, e eram chamados de Homem do Rei,
e se tornaram soberbos e se alienaram dos Eldar e dos Valar. E do outro lado estava o partido menor, e eram chamados de Elendili, os amigos dos elfos. Então é essa dinâmica que é refletida aqui na série, com a Míriel e o Elendil tendo essa afinidade com o lado dos elfos e dos Valar, enquanto Pharazôn e os outros fazem parte do partido maior, que é contra os Eldar. E além disso, essa própria forma disfarçada da Míriel agir sem revelar as suas intenções também tem uma inspiração muito interessante do Legendário. Olha só o que é dito sobre as linhagens que ajudavam os amigos dos elfos. Conforme a sombra crescia, auxiliavam os fiéis como podiam, mas por muito tempo não se declararam abertamente e buscavam, antes, corrigir os corações dos senhores do cetro com conselhos mais sábios. Então a gente pode ver como existiam agentes da política que ajudavam os fiéis, os amigos dos elfos, mas sem se revelarem abertamente, com eles só tentando corrigir certas decisões da nobreza com sabedoria. Esse trecho do livro ele não é exatamente igual ao que está acontecendo agora na série, porque aqui a Míriel está nessa posição de rainha regente. Mas o papel dela como alguém que auxilia os fiéis, mas sem se declarar abertamente, é o que se encaixa com essa descrição do Silmarillion. Porque é justamente isso que ela está fazendo na série, ocultando suas alianças, mas agindo secretamente pelos fiéis. Então a série conduz bem o início dessa trama de Númenor, com um desenvolvimento bem tridimensional das intenções dos seus personagens, e com uma construção que é inspirada em contextos do Legendário. O episódio também deu um avanço legal para o arco da Galadriel, com as descobertas que ela faz lá no Salão do Saber, sobre os planos do Sauron. Ela já tinha achado aquela marca dele nas suas aventuras, e depois ainda ouviu o relato do Halbrand sobre o ataque dos orcs no sul. Mas as motivações dela ganham um embasamento bem mais forte agora, quando ela encontra uma verdadeira evidência muito mais estruturada que comprova a possibilidade que ela estava enxergando, que é a localização das maquinações do Sauron. Então a evolução das intenções da Galadriel, dos próximos passos do plano dela, também foram bem justificadas com o que foi feito nesse episódio. Agora o último comentário sobre o núcleo dos Pés Peludos. Eu tenho achado esse grupo de personagens bem divertido e carismático, mas nesse episódio, pela primeira vez na série, o alívio cômico deles acabou tomando o espaço de desenvolvimentos que poderiam dar um senso de progresso maior para a história desse núcleo. Por exemplo, os Pés Peludos descobrem que um gigante que caiu do céu está entre eles, o que é uma bomba de uma revelação. Mas as consequências dessa revelação tão importante não foram tão exploradas quanto eu gostaria de ter visto. De qualquer forma, a série deu uma continuidade ideal para o desenvolvimento dos temas que vêm sendo trabalhados com a Nori. Ela teve fé no propósito dela em ter compaixão por esse estranho, o que é destacado como uma virtude da personagem. E nesse episódio ela tem até personagens que desencorajam ela a continuar tendo essa compaixão. Mas ela continua firme na sua escolha, o que é uma virtude dela. E esse traço de bondade é recompensado no fim do episódio, com o sentimento dela se tornando um exemplo que forma a compaixão do estranho. E é só com essa relação que ela consegue seguir em frente com a sua família. Então, galera, essas foram as minhas impressões sobre o terceiro episódio de Os Anéis de Poder. Gostei bastante da revelação de Númenor, da forma como ela introduz um novo tipo de conflito na série, que são essas tramas políticas, que é realmente uma dinâmica que é muito notável na descrição desse núcleo dos livros. Então, tô curtindo ver essa nova face da adaptação. Se vocês gostaram do vídeo, puderem deixar um like e um gostei, eu agradeço muito, me ajuda demais. Se vocês ainda não forem inscritos, convido vocês a se inscreverem, a me seguirem lá no Instagram também, se vocês quiserem. Então fico por aqui, valeu pela audiência e um abraço.